Hoje começa uma série de 3 vídeos sobre uma situação muito difícil que aconteceu na minha operação durante a migração do CPF para o CNPJ. Vocês sabem que a promessa desse canal é transparência. Eu quero mostrar a vida de quem vende em marketplace, como ela realmente é. Sem inventar resultados, sem esconder erros e sem fingir que todo passo dá certo. Aqui eu compartilho o que funciona, mas também compartilho o que deu errado, porque são esses erros que podem evitar que você perca tempo, dinheiro e energia em uma decisão importante. Eu tenho um compromisso moral com os meus alunos do Método Primeira Venda em 7 dias e com você, inscrito do canal, que confia em mim como pessoa e como profissional. E eu já vou logo avisando que essa história não é para atacar ninguém ou apenas reclamar. É apenas para mostrar o que aconteceu, quais sinais eu ignorei, o que eu poderia ter validado antes e o que você precisa conferir se estiver pensando em migrar sua operação do CPF para o CNPJ. Então pega o seu café ou seu chá e senta aqui comigo, porque há poucos meses a minha operação no Mercado Livre estava funcionando perfeitamente. E antes de explicar onde tudo começou a dar errado, eu preciso voltar ao início e explicar o porquê que eu comecei a vender no Mercado Livre no CPF. Quando eu entrei nos marketplaces, eu não queria montar uma estrutura empresarial completa antes de saber se aquele negócio fazia sentido para mim. Eu precisava validar algumas coisas na prática. Se existia demanda para os produtos que eu escolhia, se eu conseguia operar no dia a dia, se eu gostava desse mercado e se queria transformar aquilo em uma empresa de verdade. Começar no CPF foi uma decisão consciente, não foi falta de planejamento e nem uma tentativa de ignorar a importância de um CNPJ. Abrir uma empresa traz custos, obrigações fiscais, contador, emissão de nota, sistema e uma rotina nova de organização. Essa estrutura precisa acompanhar o momento do negócio e a operação começou a responder. As vendas começaram a acontecer, os pedidos estavam saindo e eu percebi que eu não queria tratar aquilo apenas como um teste. Eu queria crescer, eu queria expandir a minha operação. Então, nesse momento, o CNPJ passou a fazer sentido para mim. Não só para emitir notas, mas para poder estruturar a empresa, organizar a operação e me preparar para etapas maiores, como trabalhar com fulfillment dentro do Mercado Livre e na Amazon. Mas a decisão de migrar não foi o problema. O problema foi fazer essa migração antes de confirmar que toda a estrutura necessária para poder operar no CNPJ estava realmente pronta. E aqui entra o ponto mais importante dessa história. Eu já sabia que existia uma questão crítica para resolver antes de operar no CNPJ. Eu estou morando atualmente fora do Brasil. E para emitir nota fiscal eletrônica, eu precisaria organizar a parte do certificado digital. O meu caso tinha algumas limitações. Eu não tinha biometria registrada para poder concluir o processo remotamente e também não tinha CNH. Então, antes mesmo de contratar uma empresa de contabilidade, eu comecei a pesquisar. E aí, conversando com algumas certificadoras, eu expliquei que eu estava fora do Brasil, quais documentos eu tinha e quais eu não tinha. E também perguntei quais alternativas existiam para alguém na minha situação. Uma das orientações que eu recebi foi que se eu não conseguisse emitir o certificado diretamente no meu nome, poderia ser necessário incluir uma pessoa de confiança na empresa com os poderes adequados para poder resolver essa parte. E eu já tinha essa pessoa no Brasil, ou seja, eu não procurei ajuda porque eu não sabia que existia um problema. Eu já procurei ajuda porque eu já sabia exatamente qual que era o problema. O que eu precisava era de uma orientação clara sobre a ordem certa, o que fazer primeiro, o que precisava estar pronto e em qual momento seria seguro migrar a minha operação.
Então, com esse cenário claro, eu comecei a procurar um escritório que entendesse de e-commerce. Eu busquei empresas indicadas dentro do ecossistema do Mercado Livre. Entrei em contato com vários escritórios, fiz conversas e comparei as orientações. Desde o começo, eu expliquei por escrito que morava fora do Brasil. Expliquei que não tinha biometria registrada, que não tinha CNH, que eu precisava do certificado digital para a operação fiscal e que eu tinha uma pessoa de confiança no Brasil, caso fosse necessário incluí-la na estrutura da empresa. Eu não estava procurando apenas alguém para poder abrir um CNPJ. Eu precisava de um escritório que entendesse a realidade de quem vende em marketplace. Emissão de nota fiscal, integração com sistemas, tributação, crescimento da operação e os próximos passos que eu pretendia dar no futuro. A minha expectativa era simples: receber uma orientação segura para estruturar a empresa corretamente antes de fazer qualquer mudança na conta do Mercado Livre. Porque quando você começa a profissionalizar uma operação, a escolha do contador não é só uma simples contratação administrativa. Essa empresa passa a participar de decisões que podem impactar diretamente a sua capacidade de vender. E foi nesse momento que eu ignorei os sinais mais importantes de toda essa história. Antes de chegar a esse escritório, outras fontes já tinham me alertado que a questão do certificado poderia exigir uma estruturação específica. Eu já tinha ouvido que, no meu caso, talvez fosse necessário incluir uma pessoa de confiança na empresa para poder viabilizar esse processo. Mas, ao explicar toda a situação para o escritório que eu escolhi, eu recebi uma orientação mais tranquilizadora. Que não se preocupa, vai ser super tranquilo de resolver, não precisa colocar ninguém como administrador. E quando você está diante de uma pessoa que entende de uma área que você não domina, é muito fácil confiar. E eu era leiga nessa parte. Eu procurei especialistas justamente para não tomar uma decisão errada. Então, eu aceitei aquela orientação e segui em frente. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu precisava ter feito uma última validação independente antes de tomar uma decisão que não seria simples de desfazer. Quando várias fontes independentes apontam um risco e aparece uma pessoa te mostrando uma solução simples demais, vale validar mais uma vez. Não porque você deve desconfiar de todo profissional, mas porque decisões críticas para sua empresa precisam ser confirmadas. Principalmente quando existem informações conflitantes. E aí a empresa foi aberta e antes de cada etapa eu continuei perguntando se já era seguro migrar no Mercado Livre. A minha preocupação era simples: eu podia migrar a conta do Mercado Livre naquele momento e continuar operando normalmente? Com base nas orientações que eu tinha recebido, eu entendi que sim. Então, eu fiz a migração da conta do Mercado Livre do CPF para o CNPJ. E naquele momento, eu achava que eu estava dando um passo para poder crescer, que eu estava profissionalizando uma operação que já tinha sido validada e preparando o negócio para uma fase ainda maior. Mas poucas horas depois, eu descobri que a estrutura ainda não estava pronta para poder operar. E esse é o ponto em que a história muda completamente. Então, fica aqui comigo para poder acompanhar a parte 2, que eu vou mostrar o que aconteceu quando os primeiros pedidos entraram depois da migração, porque eu não consegui emitir as notas fiscais e o que me levou a cancelar vendas e parar a loja. Se você vende marketplace e está pensando em abrir CNPJ ou migrar sua conta do CPF para o CNPJ, salve este vídeo, assiste essa série. Essa transição pode ser muito positiva para a empresa, mas precisa acontecer com a estrutura certa, funcionando antes da mudança. E se inscreve no meu canal para você não perder a continuação dessa história. Eu precisei dividir a série para não ficar um vídeo muito grande.